Só um instantinho. Vejamos. Aqui, pronto. Vejamos, já começamos, ainda não começamos oficialmente no YouTube, só esperando um instantinho para o começo oficial no YouTube, só um instantinho. Vamos ver. O YouTube está um pouco lento. Só um instante. Pronto, aí está. Só um instantinho. Vejamos aqui. Aqui, pronto. Pronto. Agora está tudo bem. Então, boas noites, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. É com grande alegria, com grande satisfação que após, algumas semanas sem termos a nossa prédica, nós estamos dando início, ou estamos retomando efetivamente as nossas prédicas, né? Hoje é dia 14 de São Paulo de 171. São Paulo é um mês dedicado ao catolicismo, à civilização católica, né, na transição da Idade Média. Então, 14 de São Paulo, ou no calendário corrente no Ocidente, 3 de junho de 2025. Então, vamos começar do começo, não é, como devemos fazer. Então, em nome da humanidade, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Tem, Senhor, a tão grande potestade, que quem a graça quer e a ti não corre, sem asas voar lhe quer a vontade. A tua benignidade não socorre quem te implora só, com caridade frequentemente a súplica precorre. Em ti misericórdia, em ti piedade, em ti magnificência, em ti concorre tudo quanto no mundo há de bondade. Ó Virgem Mãe, filha do teu Filho, a ti mais do que a nós mesmos amemos sem cessar, e a nós somente o puro amor de ti nos faça amar. Bem, a nossa prédica de hoje tem uma programação bastante simples, não é? Hoje nós nos dedicaremos à leitura do apelo aos conservadores, né? Daqui a pouquinho. Faremos antes alguns comentários sobre um livro, né, que faz tempo que eu quero comentar, mas, enfim, temos aqui as nossas exortações, nossas indicações de datas antes disso. Antes de mais nada, nossos amigos aqui, cada um deles dessa vez, cada um dos nossos amigos, Sandra e Hernani, estão dando boa noite, não é? A Sandra diz muito boa noite a todos, e o Hernani diz ali, boa noite, meu amigo. Então,
com grande alegria, com grande satisfação que temos a presença dos dois, temos a presença de outras pessoas, né? Muitas vezes estão aqui anônimas, né? Preferem não se manifestar, mas temos aqui a participação de muitas pessoas ao vivo. E, enfim, a todas as pessoas, a todas as mulheres, a todos os homens, a todas e a todos, damos aqui boas noites, não é? Não apenas aqueles que estão aqui ao vivo, mas também todos aqueles e aquelas, né, que estão assistindo na versão gravada, no meu futuro, no presente de vocês, né? Então, vamos começar aqui com as nossas exortações iniciais, não é? Bem, as nossas exortações a gente sempre repete porque é necessário repetir mesmo, né? São coisas que a gente tem que falar sempre, tem que ficar sempre insistindo mesmo. Às vezes é um pouco chato, mas é necessário, não é? A primeira exortação é: sejamos altruístas. Sejamos, eu incluído, não é? O altruísmo, né? O esforço em benefício dos demais, a preocupação com os demais é a garantia, é a única forma de sermos felizes. E a preocupação com os demais não apenas é a única forma de sermos realmente felizes, como garante o bem comum, o bem-estar coletivo. Não é? O altruísmo não vai contra o egoísmo, não é? A nossa dedicação com os demais, não impede, não nega a nossa preocupação com nós mesmos. Nós nos satisfazermos, nós ficarmos bem. Na verdade, a gente só consegue ficar bem, a gente só consegue satisfazer o próprio egoísmo na medida em que a gente respeita o altruísmo. Não é? A alimentação, comer, por exemplo, é uma coisa profundamente individual, profundamente egoísta, não é? Mas a alimentação, qualquer pessoa de bom senso, de boa fé, percebe. A alimentação pode e deve ser orientada pelo altruísmo, pode e deve ter como parâmetro a preocupação com os demais. Não apenas porque nós temos que comer coisas boas que não nos façam mal, não é? E se nós passarmos mal, a gente não consegue se dedicar aos demais, como a nossa alimentação tem que beneficiar o conjunto da sociedade. Então, evitar na medida das possibilidades, às vezes não é possível, né? Enfim, evitar alimentos gordurosos, alimentos que usem inseticidas, agrotóxicos, alimentos que respeitem o meio ambiente, não jogar comida fora, podermos compartilhar comida com quem precisa e assim por diante. Enfim, então, o egoísmo não é negado pelo altruísmo. A única forma de nós satisfazermos de verdade o egoísmo é orientando, é limitando, não é negando, limitando o egoísmo pelo altruísmo. Então, sejamos altruístas. Em segundo lugar, a segunda exortação, o segundo apelo que a gente sempre tem que fazer é: façamos orações. As orações, a oração positiva, não é? É um exercício ativo de meditação. É um exercício de gratidão. Nós nos lembramos, nós consideramos todos aqueles a quem nós devemos as coisas, né? E nós devemos tudo aos demais, amor, carinho, dinheiro, afeto, brigas às vezes, sermão, puxão de orelha, não é? Apoio, conhecimento, linguagem, tudo nós devemos aos demais. Então, a oração positiva é um exercício ativo de gratidão em que nós agradecemos, nós devolvemos subjetivamente tudo aquilo que a gente recebeu dos demais. Não é? Nós devolvemos, nós agradecemos, né? Então é um exercício de gratidão, um exercício de altruísmo, e nós reconhecemos que nós somos limitados, que nós precisamos dos demais. Então também é um exercício de controle, de limitação e de orientação do egoísmo. Então, façamos as orações. Augusto Conte, nosso mestre, recomendava que todos façamos 3 orações todos os dias, ao acordarmos, antes de deitar, e uma pausa no meio do dia. Então a oração positiva é realmente uma pausa, ou antes, no meio do dia é uma pausa,
antes de dormir e quando acordamos não é uma pausa, é o início ou o fim, né? Mas são momentos em que a gente para, pensa, reflete sobre o que estamos fazendo, procuramos estimular o que há de melhor no ser humano, o que há de melhor em nós, né? É uma recalibrada na nossa vida. São momentos de recalibrar o altruísmo e orientar adequadamente nossas atividades. Bem, além disso, nós somos uma igreja, somos a Igreja Positivista Virtual, e como igreja nós ministramos, nós realizamos os sacramentos. Os sacramentos da humanidade são vários momentos na vida de todos nós, momentos que são importantes para nós, que são importantes para a sociedade, e que por isso, porque são importantes para nós e são importantes para a sociedade, têm que ser celebrados. São ritos de passagem, se quiserem, mas são momentos importantes nas nossas vidas. Não é? O positivismo tem 9 sacramentos. Tem a apresentação quando uma criança nasce ou quando alguém é adotado, né? Para adotar não precisa ser recém-nascido, né? Pode ser até maior de idade. Enfim, a apresentação quando uma criança nasce ou é adotada. Nós temos o casamento, que é o mais importante sacramento, não é? Nós temos o retiro, a aposentadoria na prática, né? O retiro. Nós temos a transformação quando a pessoa morre. Nós temos a incorporação 7 anos após a morte, 7 anos após a transformação. Nós avaliamos, o sacerdócio avalia e decide se aquela pessoa merece ser incorporada à humanidade, merece ser valorizada de maneira sistemática. Então, são 9 os sacramentos, não é? Quem tiver interesse nos sacramentos, entre em contato conosco, não é? Para nós conversarmos e realizarmos aí os sacramentos. Os meios de contato são os mais variados possíveis, né? Nossos canais no Instagram, no Facebook, no YouTube, no e-mail. Nosso e-mail é apostoladopositivista@gmail.com. Entrem em contato, vamos conversar, não é? Bem, nossas atividades são muitas, nós temos muita coisa para fazer, e isso de muita coisa para fazer nós não conseguimos fazer tudo sozinho. Nós dependemos do apoio, da colaboração das pessoas que têm interesse, né? Não precisamos ser positivistas, basta ter boa vontade e interesse, reconhecer em nossas atividades uma atividade real, útil, convergente, prestativa. Entre em contato, né? Nós precisamos dos mais diferentes tipos de apoio, traduções, versões, divulgação, compartilhamento dos nossos vídeos, das nossas prédicas, não é? Produção de material, não é? Nós temos tido aqui algumas colaborações importantes, né? Na elaboração de cartazes, de imagens, não é? Com geração, manipulação no ChatGPT, não é? Isso demanda tempo, não é? Então, quem puder colaborar, colabore. Nós precisamos ativamente de colaborações. Uma colaboração em particular é a financeira, né? Tudo passa por dinheiro, não tudo, né? O que é importante na vida não custa nada, mas muita coisa que é importante passa por dinheiro. Então, quem puder colaborar financeiramente, nós temos muitas coisas, temos muitos projetos que demandam dinheiro, demandam recursos, em particular para a manutenção e a melhoria dos nossos canais na internet. No Instagram, no Facebook, no YouTube e as atividades de modo geral. Não é? Nós temos o Pix da Positividade e a nossa chave Pix é o nosso e-mail, que é o apostoladopositivista@gmail.com. Bem, então essas são as exortações, são os apelos, não é, que a gente sempre tem que fazer. Antes de seguir adiante, nosso amigo Gabriel Henrique dá boa noite. Boa noite, Gabriel, seja bem-vindo. É muito bom tê-lo aqui, não é? Como comentamos agora há pouco, faz tempo que não temos aqui uma prédica ao vivo, que não temos uma prédica mesmo, né? Por diversos motivos. Houve eventos realizados em parceria com o Templo Positivista do Rio Grande do Sul. Não é? Estamos agora retomando normalmente nossas atividades semanais aqui. Então, seja bem-vindo, é muito bom tê-lo aqui conosco mais uma vez. Vamos então para as nossas datas e celebrações,
não é? Nessas semanas, nós não temos nenhuma celebração efetiva, mas nós temos um evento amanhã. Se hoje é dia 14 de São Paulo, no dia 15 de São Paulo, amanhã, não é? Dia 4 de junho de 2025, nós teremos uma live AOP. A AOP vem de Amor, Ordem e Progresso. Não é? São momentos em que nós conversamos, ouvimos pessoas que não são positivistas ou não são necessariamente positivistas, mas que, enfim, têm perspectivas, que conversam conosco, que são próximas, ou pessoas simplesmente que têm coisas interessantes e importantes de serem ditas e de serem ouvidas. Amanhã, na nossa live AOP, nós vamos receber o professor, doutor Walter Duarte Ferreira Filho, professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é? O Walter, eu conheço o Walter aí há uns 20 anos, não é? Ele é bem mais velho que eu, mas enfim. Ele é muito simpático ao positivismo, mas ele não vai abordar o positivismo, não vai tratar do positivismo, embora ele vá tratar de um tema que é muito próximo de nós. O título da exposição é Economia, Obstáculo Epistemológico. São palavras que muitas vezes as pessoas não entendem o que querem dizer, né? Exige um pouco de estudo mesmo, não é? Ele vai criticar a noção de economia, a noção da ciência econômica, não é? Como se ele vai comentar que é incorreto falar em ciência econômica propriamente dita, não é? Ele vai indicar como a noção de ciência econômica, na verdade, é uma elaboração filosófica a partir da ideologia política do liberalismo. É uma perspectiva realmente muito próxima do positivismo, mesmo. Aliás, é importante dizer isso porque muitos consideram que a ciência econômica é positivista. Não é. E o que o Walter vai comentar é muito próximo da crítica positivista à noção da ciência econômica. Então, amanhã, não é, dia 4 de junho, a partir das 19 horas, exclusivamente no nosso canal do YouTube, no canal Positivismo do YouTube. Exclusivamente no YouTube por uma questão operacional, né? Apenas uma câmera para a gente poder conversar, dialogar e assim por diante. Só é possível transmitir em um único canal. Então, amanhã, dia 15 de São Paulo, ou 4 de junho, a partir das 19 horas, no canal Positivismo. Antes de seguirmos adiante, nosso amigo Luiz Gustavo Mota dá boa noite. Boa noite, Luiz Gustavo, seja bem-vindo. É muito bom, muito importante tê-lo aqui conosco também. Não é? Então as pessoas vão chegando aqui aos poucos, vão chegando para participar da prédica. Bem, a próxima coisa que eu quero comentar é falar um pouquinho deste livro aqui, deste volume, que se chama O Livro das Virtudes de Sempre. O Livro das Virtudes de Sempre. O autor é Ramiro Marques. Ele era porque faleceu há 2 anos. Ele era professor de filosofia, de pedagogia, lá em Portugal. Infelizmente, aqui no Brasil, nós damos pouca atenção aos portugueses. Nós damos pouca atenção, isso quando a gente não despreza os portugueses. E, infelizmente, a recíproca aí é verdadeira. Os portugueses também não gostam muito dos brasileiros e tendem a desprezar os brasileiros. Não é? Então, esse isolamento, esse desprezo, esse destratar vai dos dois lados, né? Infelizmente. A América Espanhola mantém relações muito próximas com a Espanha. Já no caso de Brasil e Portugal, as relações são muito piores, né? Não são o que deveriam ser. Por que eu estou fazendo essa observação, esse lamento? Porque o Ramiro Marques produziu muita coisa, teve uma carreira internacional muito interessante. Não é? Foi professor em várias
universidades lá em Portugal, foi consultor da Unesco, não é? Trabalhou ativamente no nível internacional. Nós não conhecemos muito aqui no Brasil por causa desse distanciamento entre nós brasileiros e os portugueses. Bem, e daí? E daí que este livro aqui é um livro que eu comprei faz 20 anos, mas apenas nos últimos 6 meses eu resolvi lê-lo. Não é? O que é isso, Virtudes de Sempre? Vamos ler. Foi com grande alegria, com grande felicidade, com grande satisfação que eu descobri que o autor ele aborda a ética de Aristóteles, o pensamento ético e moral de Aristóteles. O autor acabou se especializando, de certa maneira, no pensamento de Aristóteles, considera 4 livros de ética de Aristóteles, né? O mais importante é a Ética Nicomaqueia, a Ética a Nicômacos, né? Que é dedicada, a gente não sabe se ao pai ou ao filho de Aristóteles, os dois tinham o mesmo nome, Nicômaco. A Ética Nicomaqueia, ou a Ética Nicômaco, não é, foi incluída por Augusto Comte no calendário positivista, na biblioteca positivista. E Aristóteles é nome de mês no calendário positivista, né? É o terceiro mês dedicado à filosofia antiga. Então, o respeito, a admiração de nosso mestre, de Augusto Comte, por Aristóteles era enorme. Enfim, aqui o Ramiro Marx era especializado, conhecia em profundidade o pensamento ético de Aristóteles e dedicou esse livro a apresentar essa ética de Aristóteles. Mas não é uma questão meramente acadêmica, né? Aristóteles fala isso e fala aquilo. A preocupação desse autor, Ramiro Marx, ao tratar de Aristóteles, aliás, a preocupação de Aristóteles ao escrever sua obra ética, aliás, a preocupação de Augusto Comte ao criar a religião da humanidade, e, nesse caso também, ao recomendar a leitura de Aristóteles, a preocupação, toda essa preocupação é uma única: aplicar na prática as virtudes, é saber o que são as virtudes e como aplicar as virtudes na prática. O que é ser virtuoso? Bem, aplicar na prática as virtudes consistem em ações, em atividades, em comportamentos específicos. Não é? Aqueles comportamentos que beneficiam os demais, que aperfeiçoam os demais, que se preocupam com os demais. O aspecto de desenvolvimento, de aperfeiçoamento íntimo, de aperfeiçoamento pessoal, mas o aperfeiçoamento pessoal tem que estar intimamente vinculado com o benefício coletivo, com o bem-estar público. Nós falamos agora há pouco que egoísmo e altruísmo não são contraditórios, não são opostos, né? Nós comentamos que a única forma de satisfazermos o egoísmo é realizarmos o altruísmo. Essa formulação é uma formulação de Augusto Comte, mas o espírito que move, o espírito a preocupação profunda de Augusto Comte ao afirmar egoísmo, altruísmo, não afirmar o egoísmo, mas afirmar o altruísmo, regulando e orientando o egoísmo, essa preocupação é a mesma de Aristóteles. Bem, e o autor Ramiro Marx, nesse livrinho, o livro das Virtudes de Sempre, apresenta isso de maneira muito clara, muito direta, de maneira muito didática. É um livro que vale a pena ler para a gente entender de verdade, na prática, o que é ser virtuoso. Então, não apenas porque ilustra o que há de melhor no pensamento moral e político de Aristóteles, mas também porque em certo sentido, é uma aplicação prática do positivismo. É uma aplicação prática das nossas ideias, das nossas concepções. À medida que eu ia lendo esse livro, eu percebi, não é que eu fosse percebendo, mas ficava claro como o autor deste livro foi feliz em apresentar um pensamento de Aristóteles e como é um pensamento convergente com o positivismo. Infelizmente ele morreu faz 2 anos, então não é possível entrar em contato com ele para
parabenizá-lo por essa obra. É um livro pequeno, não é? Eu comprei em um sebo, tem 230 páginas, um pouco mais, um pouco menos. Na internet dá para comprar por 10, 15 reais mais o frete, né? Então é um livro fácil de achar. Mais algumas observações que eu quero fazer sobre esse livro aqui. O autor conhece profundamente Aristóteles, é muito simpático a ele, não é? É um Aristóteles maduro, não é? Que busca a virtude, que busca aplicar esses conceitos na prática. O autor tem um defeito. Ele, a partir de uma concepção teológica, católica, o autor fala em absoluto, na busca do absoluto, né? No absoluto moral. E a partir disso ele considera que o absoluto se contrapõe ao relativismo, e o relativismo seria o qualquer coisa vale, ou cada sociedade tem sua própria moral, e ficamos aí numa discussão de eu penso isso, você pensa aquilo, e ninguém chega a nenhum resultado amplo. Então é uma concepção eu não queria dizer, mas vamos lá, é uma concepção infantil do relativismo, é uma concepção tola do relativismo. Isso é um defeito do livro. Felizmente o autor não se detém muito nessa concepção enfim, no conjunto do livro não faz tanta diferença isso, embora seja um defeito. Isso é um defeito. Mas eu quero comentar aqui dois outros aspectos. Em primeiro lugar, o Ramiro Marx respeita Aristóteles. Aristóteles é um pensador por si só. No ano passado eu li um outro livrinho também sobre Aristóteles, aqui Introdução a Aristóteles, de Giovanni Reale. Foi publicado há uns 10 anos pela editora Contraponto, que é do Rio de Janeiro. Este livro aqui me incomodou profundamente, porque o autor, que também é especialista em Aristóteles, na verdade considera o tempo inteiro que Aristóteles era um platônico. Na verdade, Aristóteles, em vez de ser um pensador positivo, real, preocupado com o conhecimento da realidade, em ter autonomia das próprias ideias, para o Giovanni Reale, Aristóteles era apenas um platônico que ficava o tempo inteiro dialogando só com Platão, ficava procurando reformar o pensamento de Platão, sem abandonar, sem ser plenamente Aristóteles. Enfim, eu não sou especializado em Aristóteles, e disputas sobre o que é o verdadeiro Aristóteles não me interessam. Mas certamente me interessa menos ainda considerar que Aristóteles é um Platão requentado, ou é um Platão brigando consigo mesmo. Não é? Então, aqui o livro do Ramiro Marx é mais satisfatório. Aristóteles pensa por si só, tem suas concepções ético-morais, que são essas, né? Ou são tais e tais, e é assim que se aplica na prática. Não é? E a preocupação do autor, ele era pedagogo, né? Era educador, a preocupação dele é que sejam aplicadas na prática pelos cidadãos, pelas pessoas, mas também sejam apresentadas pelos professores em sala de aula. Bem, há um outro aspecto mais geral aqui do livro do Ramiro Marx que merece também observação. Ao vermos a noção de virtudes, não é, como comportamentos justos, corretos, que beneficiem os demais, não é, e a virtude como estando no meio de dois vícios opostos, não é, os vícios opostos geralmente sendo o excesso ou a falta de um comportamento qualquer, não é? Enfim, ao se afirmar as virtudes na vida prática, o que o Ramiro Marx faz a partir de Aristóteles, numa tradição que nós positivistas compartilhamos, o que se está afirmando é que o ser humano é perfectível, que as pessoas racionalmente, com boa vontade, com boa fé,
com estudo, com esforço constante sobre si mesmas, com esforço constante em favor dos demais, com esforço constante sobre os demais, as pessoas podem melhorar, as pessoas podem se aperfeiçoar. Então é um livro que é esperançoso. A afirmação das virtudes humanas, na verdade, está afirmando a própria noção de esperança. E a esperança é aquela sensação subjetiva, né, que nós consideramos que as coisas vão melhorar. É a noção e é a sensação de que as coisas vão melhorar, de que as coisas podem melhorar. É até um alívio isso. Então, de novo, a noção de virtude, a afirmação das virtudes, não tem implícita aí a noção de esperança, de que nós podemos efetivamente melhorar. Às vezes não é fácil, às vezes não é simples. Todos nós temos nossas dificuldades, todos nós temos nossos problemas, todos nós temos nos formamos em ambientes, temos que lutar com dificuldades, não é? Todos nós temos nossas limitações, mas a noção de virtude, né, de um esforço contínuo, consciente, de um esforço contínuo, não é? De tal maneira que a gente possa melhorar de tal maneira que a gente possa se tornar virtuoso, que nós possamos ser melhores. Essa é uma noção importante, é uma noção poderosa. Ela é poderosa, ela injeta energia, ela injeta força nas nossas vidas. Bem, por que eu estou insistindo também nisso tudo? Não é só porque é uma noção de esperança, é uma noção que injeta força na nossa vida. É também porque nos últimos 120, 130, até 150 anos, nós aqui no Ocidente, a gente tem perdido muito tempo com pensadores, com filósofos, com concepções que negam a esperança, negam o progresso, negam a esperança, negam a virtude, que afirmam a degradação, o caráter doentio do ser humano, o caráter corrupto do ser humano. E é o caráter corrupto, doentio, viciado do ser humano, sem possibilidade de melhoramento. Não é? Ou então concepções que consideram que qualquer melhoramento, na verdade, é uma hipocrisia deslavada. Marx faz isso. Nietzsche faz isso. Freud faz isso. E Freud, para essa nossa reflexão aqui, Freud é o pior, porque para Freud o ser humano é sempre doente. É sempre doente. Não é? É sempre doente, e a doença é sempre relacionada a impulsos sexuais. Mesmo que nossas ações não sejam direcionadas para a satisfação explicitamente sexual, não é? Para Freud, nós sempre somos motivados por questões sexuais. Ou, em última análise, como fazem os marxistas, não é? Para os marxistas, tudo em última análise é econômico, mesmo que não seja econômico. Não é? Para Freud, em última análise, tudo é sexual. Seja, então para Freud, ou tudo em última análise é sexual, ou a origem das nossas doenças é uma origem sexual, sexualizada. Bem, não é só o problema com Freud, não é apenas a sexualidade em última análise, mas é a noção de que todos nós somos doentes, somos problemáticos, e que esses problemas não são passíveis de resolução efetiva. Não são, os nossos esforços são apenas formas de, no máximo, tapar o sol com a peneira, de disfarçar problemas que nunca são solúveis de verdade. Então não há esperança. Não é? A reflexão de Freud conduz à desesperança, à falta de esperança. A nossa energia é uma energia que serve simplesmente para satisfazer impulsos sexuais em última análise. A virtude, o melhoramento, a dedicação sincera, verdadeira para os demais é jogada fora nisso. É jogada fora. E mais, no caso de Freud,
qualquer esforço feito é um esforço que dura a vida inteira, em que a pessoa, e todos somos doentes, mas enfim, em que a pessoa doente que vai se tratar, supostamente tratar na psicanálise, tem que se dedicar o tempo inteiro e a vida inteira para a psicanálise. E ainda é um tratamento pago, né, em que a pessoa tem que ir 2, 3, 4, 5 vezes por semana, durante algumas horas, todos os dias, ao longo da vida inteira, para ficar lá com o psicanalista. Não há efetivamente esperança aí. Não há noção de virtude aí. Não é? O esforço que se faz é um esforço que não, enfim, que acaba não resultando em melhoria, nem pessoal, nem individual, nem coletiva. Há pessoas que têm realmente problemas, que têm problemas profundos, que têm problemas que nós podemos e devemos chamar de doentes. Essas precisam de tratamento efetivo. A questão não é essa, a questão é que, não é só para concluir aqui as reflexões sobre Freud, a questão não é que há de fato pessoas que são doentes, que exigem tratamento mais ou menos intensivo e ao longo da vida, ou às vezes ao longo da vida. A questão é que para Freud, todo ser humano é doente, em última análise é doente. Para Freud, como todos são doentes, sob diferentes formas, sob diferentes máscaras, sob diferentes carapaças, não há espaço para de novo, não há espaço para a esperança, não há espaço para a virtude, não há espaço para um esforço verdadeiro, legítimo, real, sincero sobre si mesmo e em benefício dos demais. Bem, de novo, voltando aqui ao livrinho do Ramiro Marx e a Ética de Aristóteles e a nossa proposta, a proposta positivista. Aqui nesse livrinho das virtudes de sempre, né, é essa noção, esse vento fresco da esperança, a possibilidade efetiva de nós fazermos um esforço sobre nós e nós nos tornarmos melhores e melhorarmos a nossa vida e a vida dos demais. Isso é apresentado de maneira muito clara, de maneira cristalina. Então, é um livrinho que realmente vale a pena ler. Não é? É um livro que enfim, como positivista, eu realmente recomendo. Pelo menos eu sugiro fortemente a leitura, né? A leitura e a reflexão. Não é um livro sem problemas, não é um livro isento de defeitos. Como eu disse, o autor adota uma concepção de que se deve buscar o absoluto. Ele tem uma concepção errada do que é o relativismo. Mas, enfim, apesar desses defeitos, esse é um grave defeito, o livro o conjunto do livro não sofre com esses defeitos filosóficos do autor. Então, um pequeno elogio, não é, desse livro e uma pequena reflexão sobre o que é a prática da virtude, sobre as possibilidades, sobre problemas mais amplos do Ocidente, do que é uma religião da humanidade no Ocidente atual. Não é? Bem, então era para ser uma reflexão breve, foi uma reflexão que se estendeu um pouquinho, né? Bem, então, antes de seguirmos adiante, nosso amigo Paulo Henrique Alcântara dá boa noite. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Como eu comentei com nossos outros amigos aqui, é muito bom tê-lo aqui conosco mais uma vez ao vivo, não é? Então, seja bem-vindo também. Vamos aqui para a leitura comentada do catecismo. É o hábito, né? Não é do catecismo positivista. É a leitura comentada do apelo aos conservadores, não é? É sempre necessário a gente reafirmar algumas características do apelo. Para quem acompanha as nossas prédicas, não é?
essa reafirmação pode ser um pouco chata, mas nós temos que considerar que a nossa prédica tem que ser didática, tem que ser explicativa. Então, nós temos que considerar as pessoas que não acompanham as nossas prédicas, por isso é necessário reafirmar algumas coisas. Bem, o Apelo aos Conservadores é um livro escrito por Augusto Comte em 1855. Ele é um manifesto político escrito por Augusto Comte. Não é um catecismo religioso, é um manifesto político escrito por Augusto Comte. E ele foi dirigido a quem? Aquelas pessoas que Augusto Comte chamava de conservadores. Quem que são os conservadores? São os líderes políticos, são os líderes industriais, são aquelas pessoas responsáveis pela manutenção da sociedade. Não é? Como são pela manutenção, pela reprodução, pela continuidade da sociedade. Então são pessoas que têm que se preocupar sempre necessariamente com a ordem. As coisas têm que continuar existindo, têm que se preocupar com a ordem. Mas, ao mesmo tempo que têm que se preocupar com a ordem, são pessoas que reconhecem a necessidade, a importância, a urgência, a possibilidade e a necessidade e a urgência do progresso. As coisas não têm só que continuar existindo, as coisas têm que melhorar, têm que se aperfeiçoar. Então são pessoas, não é, que têm preocupações verdadeiras, reais, legítimas, não é? De conciliar, de juntar a ordem com o progresso. Não é? São esses os conservadores a quem Augusto Comte dirige o seu apelo, a quem Augusto Comte dirige esse manifesto político. Não é? Eu falei aqui de líderes políticos e industriais. Os líderes políticos são os políticos, de modo geral. Não é? São as pessoas que detêm o poder, não é? O poder do Estado. Os líderes industriais são os chefes econômicos. Eu quero evitar a palavra econômico, a expressão econômico. Enfim, eu falei que amanhã o nosso amigo Walter Duarte Ferreira Júnior vai criticar a noção de economia. A crítica que o Walter vai fazer é realmente muito próxima da nossa crítica, da crítica positivista à noção de economia. Mas, enfim, para simplificar aqui as coisas, né, os líderes industriais são os chefes econômicos, são os patrões. São as pessoas que detêm o capital, né, são donos do capital, que são os responsáveis pelas empresas, pelas lojas, pelas farm, em inglês, pelas fazendas, pelas fábricas, pelas lojas, pelos bancos. Enfim, são as pessoas que detêm têm o capital e controlam, né, e estimulam e organizam a produção econômica das sociedades. Não é? Augusto Comte se dirigiu a eles, aos líderes políticos e industriais, não é? Em particular aos líderes políticos e industriais que têm interesse na ordem e no progresso. É para eles que Augusto Comte escreveu o Apelo aos Conservadores. Bem, é um apelo, não é? Um manifesto político, é escrito dessa forma, não é? Então, a preocupação de Augusto Comte não era apresentar em detalhes o positivismo e suas reflexões. A preocupação de Augusto Comte era apresentar alguns elementos do positivismo, tirar algumas consequências e indicar, olhem, conservadores, para unir a ordem e o progresso, para ter um progresso com ordem, não é? Vocês têm que agir dessa e dessa maneira, considerando tais e tais princípios filosóficos, morais, sociais, políticos, e assim por diante. Duas últimas observações. Esse é um texto escrito, escrito para ser lido em silêncio, por uma pessoa lendo. Quando a gente lê um livro no papel, não é? Enfim, a gente vai lendo aqui a sequência, aí tem uma referência, a gente volta a outra página, vai para a linha de cima e assim por diante. A leitura oral, pública, de um texto que é para ser lido em silêncio e solitariamente,
a leitura oral e pública apresenta algumas dificuldades, em que Augusto Conte vai lendo, Augusto Conte vai escrevendo, vai fazendo algumas referências. Na leitura só lida, solitária, silenciosa, a gente consegue ir relacionando os termos e é bastante fácil de entender. Na leitura pública, a gente tem que, nós vamos lendo, a gente tem que parar, suspender um pouco a leitura e explicar. Então, o resultado, enfim, em suma, é que a leitura comentada não é linear. Não é? A gente lê um pouco, faz uma observação, explica, retoma a leitura, volta, explica outra coisa, assim por diante. Então não é contínua, não anda, volta e assim por diante. Então ela é um pouco travada. É necessário falar isso com clareza, né? É necessário termos clareza a respeito disso. E a observação final é que este livro aqui foi escrito em 1855. Eu estou lendo aqui a tradução feita por Miguel Lemos, publicada em 1898. Há uma versão digitalizada desse livro, está na internet, no Internet Archive, não é? É só procurar Internet Archive, se escreve Archive, né? Só por Internet Archive, apelo aos conservadores, aparece ali, né? Está ali disponível. Ufa! Várias observações preliminares para a gente poder explicar e entender o que é esse negócio aqui. Vamos então, efetivamente, aqui à leitura comentada do apelo aos conservadores. Bem, na semana passada, na última prédica, né? A última prédica que nós realizamos foi há 2 semanas. Augusto Conte falou dos 3 aspectos da humanidade, né? Do grande ser da humanidade, que nós temos aqui a ilustração aqui atrás de nós. Augusto Conte falou ali dos 3 aspectos. Basicamente, em primeiro lugar, a posteridade, que é o futuro. Em seguida, o presente, né, que é representado pelo público. E, acima de tudo, o conjunto dos que vieram antes de nós são a prioridade. Então, nós temos a posteridade, a quem nós nos dirigimos, não é? São todos aqueles que vão receber os nossos esforços. O público, né, a quem nós nos dirigimos atualmente, e acima de tudo a prioridade, que é a verdadeira parte, né, do grande ser. Nós estamos aqui vários comentários. Nós estamos aqui vários comentários do Hernani, do Gabriel, enfim. São comentários aqui em parte sobre as minhas observações sobre Freud e algumas aqui sobre o apelo. Então, vamos, antes de começar aqui a leitura comentada mesmo, vamos ler os comentários e respondê-los. O Hernani observa ali a respeito da crítica que eu fiz, né, sobre a Freud e ao caráter sempre sexual, sexualizado de tudo para Freud, mesmo que seja em última análise sexualizado, né? O Hernani comenta: segundo Herbert Silberer, é possível orientar também a interpretação dos símbolos, dos sonhos, dos mitos e assim por diante, explicitando o significado moral universal, opondo-se à interpretação que reduz, né, os símbolos ao conteúdo sexual. Então é uma sugestão do Hernani, né, indicando ali que um outro intérprete, nós podemos considerar os símbolos, considerar a vida, né, as nossas atividades, contrariamente ao que afirma Freud, não é? Conforme ali o Herbert Silberer, nós podemos adotar uma interpretação da moral universal. Muito bem, obrigado. O Hernani comenta que essa interpretação de Herbert Silberer, né, que se opõe à concepção sexualizante, pansexualista, né, é a chamada interpretação anagógica.
Tá bom, muito bem. O Hernani comenta ali na frente que, embora essa concepção, né, a interpretação anagógica, embora ela tenha sido rejeitada por Freud, hoje ela é melhor considerada nos meios psicanalíticos. Muito bom. Muito bom. Realmente, a interpretação pansexualista é degradante em última análise. Né? É tão degradante para o ser humano. Essa interpretação pansexualista é tão degradante para o ser humano quanto a interpretação materialista economicista proposta por Marx, né, de que tudo em última análise é material, é econômico. Essa concepção também é degradante. Né? Muito bem. O Gabriel faz ali um comentário. Na sua opinião, o catecismo é mais fácil de ler do que o apelo aos conservadores? Sim e não, Gabriel. Sim e não. Para ler efetivamente, para ler solitariamente, né, sozinho, em silêncio, eu acho que o apelo é mais fácil, porque o apelo entra menos em detalhes, não é? Ele entra menos em detalhes e a exposição dele é mais dirigida. Augusto Conte é mais sucinto nas observações, é mais sucinto. Mas por outro lado, o apelo, mas por outro lado, o catecismo ele é mais explicativo, não é? O estilo de Augusto Conte, né, de fazer referências elípticas, né, de fazer uma referência sem dizer o nome das pessoas, ou fazer uma referência a uma ideia sem dizer o autor, e assim por diante. Isso era próprio do estilo de Augusto Conte. Enfim, esse estilo de Augusto Conte ele está claro no apelo aos conservadores. Como o catecismo positivista tem uma preocupação didática, esse aspecto do estilo de Augusto Conte, né, de fazer referência a alguma ideia, alguma concepção, sem dizer qual que é essa ideia, qual que é essa concepção, quem que é o autor, e assim por diante, esse aspecto do traço do estilo de Augusto Conte não é tão forte no catecismo. Então, de modo geral, para uma leitura solitária, silenciosa, eu acho que o apelo, de modo geral, é mais fácil. Mas a questão aqui não é facilidade. A questão aqui é o objetivo a que se destina. O catecismo entra em detalhes. O catecismo explica efetivamente o que é o positivismo. Então, muitas coisas que estão somente citadas no apelo, a gente não entende. Para entender, tem que ir lá para o catecismo ou para a política positiva. Né? Então, há alguns aspectos que facilitam e alguns aspectos que dificultam um pouco. Evidentemente, a sequência que nós estamos seguindo aqui nas nossas prédicas é uma sequência que eu acho que é adequada. Lermos antes o catecismo, entendermos o que é o positivismo, não é? Para então a gente ir para o apelo, né? Para uma aplicação prática específica, não é? Uma aplicação prática mesmo, prática, não é? Para quem lida com atividade prática no dia a dia, não é? Eu acho que é isso, não é? Que teríamos aqui para responder. Bem, só me deixe molhar a garganta aqui. Eu deixo sempre 2 xícaras aqui, porque eu vou bebendo, sempre acaba, né? Então é necessário termos uma quantidade adequada de líquido, né? Então, retomando, na semana retrasada, Augusto Conte apresentou a concepção de humanidade e indicou os 3 aspectos da noção de humanidade, né? A posteridade, o público e o que constitui na prática, né, efetivamente a humanidade, a prioridade.
Além disso, Augusto Comte observou, né, que a noção de humanidade exige, supõe, afirma, não é, o fim da teologia e o fim da guerra. Então, a afirmação, o primado das concepções positivas e da atividade pacífica e cooperativa. Então, retomamos a leitura comentada nesse ponto. Intelectualmente considerado, o princípio universal, né, a noção de humanidade, apresenta diretamente as propriedades estéticas e teóricas, né, as características artísticas e intelectuais que são exigidas pelo seu destino fundamental. Então, o objetivo da noção de humanidade tem que ter aspectos, tem que ter características artísticas e intelectuais, não é? Características que permitam a realização do seu objetivo. Estabelecendo o amor como fonte contínua da suprema existência, não é? A suprema existência é a noção de humanidade, então o amor é a fonte contínua dessa existência. O positivismo subordina ao desenvolvimento afetivo, o positivismo subordina ao desenvolvimento afetivo a evolução especulativa, a evolução intelectual e mesmo a evolução ativa, a evolução prática, de maneira a constituir assim a verdadeira unidade, consagrando o caráter subjetivo que o fetichismo imprimiu espontaneamente à filosofia, à síntese humana, não é? Então consagrando a subjetividade que o fetichismo estabeleceu primeiramente na filosofia, não é? O mesmo princípio põe o relativo, a relatividade, no lugar do absoluto, por uma irrevogável substituição do tipo individual, né, da preocupação individual, individualista, pelo tipo coletivo, pela preocupação com a coletividade, com os demais, afastando para sempre a sistematização objetiva que foi perseguida em vão pelo teologismo. Então a sistematização feita pelo positivismo é uma sistematização subjetiva. E essa subjetividade, a afirmação da subjetividade na organização filosófica, na síntese, essa subjetividade foi afirmada, foi estabelecida pelo fetichismo. 50 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, o início de toda a humanidade está no fetichismo. Ele afirma o papel da subjetividade. Então nós tivemos um início subjetivo com o fetichismo, um longo intermediário objetivista com a teologia, e agora o positivismo reafirma a subjetividade na síntese. Só um instante. O YouTube está com problema. Estamos com dificuldades aqui na internet. Só um instantinho, tem que parar aqui enquanto ele tenta reconectar. Bem, vamos retomar aqui. Tornando-se inseparável do culto, não é? Do culto, a arte se eleva acima da ciência. Então, a arte fica sempre vinculada ao culto e assim a arte fica acima da ciência.
como mais apta a ajudar o desenvolvimento da unidade real, idealizando o futuro e o passado em uma combinação que deve cada vez mais dominar a existência humana. Então, a arte, ela orienta mais e melhor a existência humana, desde que a arte esteja vinculada ao culto, não é? E seja uma arte que idealize o futuro e o passado e de fato oriente a atividade humana, não é? Infelizmente a arte nos últimos 130 anos é uma arte que é cada vez mais individual, individualista, irracionalista e sem sentido, né? Nós, na última prédica de 2 semanas atrás, nós tratamos do conceito da noção de destinação social. A arte no Ocidente é... Só um instantinho. A arte no Ocidente, nos últimos 120, 130 anos, perdeu a destinação social. Pelo menos as correntes mais influentes da arte. Não é uma arte que não idealiza o futuro, não idealiza o passado, não tem destinação social. Então, apenas quando a arte tem uma verdadeira destinação social vinculada ao culto, ela está acima da ciência, ela está mesmo, né, acima da ciência, na orientação prática do ser humano. O David Antônio dá boa noite. Boa noite, David, seja bem-vindo. É muito bom tê-lo aqui. A respeito disso do papel social da arte, da destinação social, o David comenta que Walter Benjamin, né, filósofo alemão, o David comenta que Walter Benjamin fala sobre isso. Muito bem, obrigado pela contribuição. Restringindo, entretanto, o desenvolvimento teórico, né, o desenvolvimento intelectual, científico em particular, restringindo o desenvolvimento teórico ao que é exigido pelo seu destino normal, não é? Considerando aí a noção de destinação social, o princípio positivista proporciona ao desenvolvimento teórico, ao desenvolvimento intelectual, uma incomparável consagração, orientando, não é, o desenvolvimento intelectual ao estudo da ordem universal, tanto a ordem exterior como a ordem interior, né, sociológica e moral, não é? O estudo da ordem universal que o grande ser resume e aperfeiçoa. Qualquer que seja a importância da disciplina especulativa que a humanidade venha se infundar no meio de uma anarquia essencialmente intelectual, eu devo fazer sentir aqui mais a eficácia social, primeiro moral, depois política, da fé regeneradora, cuja urgência pode ser melhor caracterizada por um tal serviço. Bem, então Augusto Conte comenta aqui que o problema do Ocidente, não é, desde o final da Idade Média, o problema no Ocidente é, acima de tudo, um problema intelectual. E esse problema intelectual é um problema de anarquia. A anarquia é a ausência de parâmetros sociais compartilhados. É a ausência de destinação social, da noção de destinação social. Mas o próprio fim, né, a própria ausência da destinação social, desse conceito, se deve também à falta de parâmetros sociais compartilhados. O que são os parâmetros sociais compartilhados? São os parâmetros do que é bom, belo, justo, correto, do que se deve fazer, do que não se deve fazer,
se é justo ficar berrando e xingando, falando palavrão, falando em golden shower, essas barbaridades, se é correto invadir um país ou outro, se é errado promover genocídio, se é correto ou não promover o ódio. Não é? Nós vemos numa época de anarquia, né, em que não há parâmetros compartilhados, em que não se sabe o que se deve fazer, não é, na vida de cada um, e cada um pensa as coisas mais disparatadas, então não há uma ação compartilhada. Bem, o que Augusto Conte comenta é que, embora a crise do Ocidente seja, em última análise, uma crise intelectual, a importância que nós temos que indicar para o positivismo é uma importância, acima de tudo, social. E essa importância social, ela se dá em dois âmbitos, né, em dois aspectos. Em primeiro lugar, em termos morais, e, em segundo lugar, em termos políticos. E a urgência, não é, da eficácia social do positivismo é o que justifica a importância do positivismo. Então, comenta ali Augusto Conte. Atacando na sua verdadeira origem a revolução moderna, o positivismo institui, mais do que na Idade Média, a cultura do sentimento, uma cultura que foi gradualmente apagada pelo desenvolvimento desordenado da inteligência e da atividade. Então o positivismo afirma, não é, com muita clareza, institui mais do que na Idade Média a cultura do sentimento. E essa cultura foi aos poucos se apagando, foi aos poucos sendo combatida, na verdade, né, pelo desenvolvimento da inteligência e da atividade prática. Essa reconstrução se acha aqui preservada de todo o misticismo, porque essa reconstrução é sempre referida ao desenvolvimento direto da disciplina humana. O progresso final é então concebido como devendo regular, acima de tudo, não é, o progresso deve regular forças que já surgiram. E a conciliação dessas forças com a ordem normal resulta logo, então, desse regime, não é? E esse regime dissipa tanto a retrogradação quanto a anarquia, né? Evita tanto a volta ilusória a um passado que não tem mais como voltar e não há por que voltar, e quanto à anarquia, quanto à ausência de parâmetros. Então, o progresso, não é entendido como a regulação de forças que já surgiram. Com isso a gente vai para frente, regulando as forças em vez de querer voltar para um passado que não há por que voltar e não pode voltar, não é? E tendo parâmetros para ir para frente, a gente evita e supera a ausência de parâmetros, né, que é o que existe atualmente. Politicamente encarado, o princípio da humanidade, a noção da humanidade, né, fornece a poderes empíricos, não é? A poderes empíricos, né, ao Estado, não é? Aos líderes industriais, não é? O princípio da humanidade fornece a poderes empíricos, poderes que são tanto privados como públicos, fornece a consagração e o regulador que lhes falta. A consagração é a legitimidade e o regulador é a orientação, a indicação do que se deve fazer e do que não se deve fazer. Então, o princípio da humanidade, a noção de humanidade, fornece a consagração e o regulador que falta a esses poderes empíricos que foram surgindo meio aos trancos e barrancos ao longo da história. E aí sistematiza a dominação necessária que os mortos exercem cada vez mais sobre os vivos.
dissimulado sob a interposição teológica, dissimulado, né, sob a interposição teológica. A interposição teológica é o longo período, né, que a longa fase humana, não é, em que nós temos agora o positivismo em relação ao fetichismo inicial. Então, é o grande intermediário teológico, né, que separa nós, com a positividade, do fetichismo inicial. Então, dissimulado sob a interposição teológica, esse jugo da noção de humanidade, esse jugo subjetivo, regeu sempre o desenvolvimento espontâneo da sociabilidade preliminar, né, do fetichismo. E agora essa noção de humanidade limita a anarquia, apesar das negações sofísticas que a anarquia suscita, que a anarquia estimula. Bem, o Gabriel perguntou agora há pouco, não é, se o apelo aos conservadores seria mais fácil de ler que o catecismo positivista. A densidade das observações de Augusto Comte é muito grande, como eu comentei aqui no apelo. Augusto Comte não se preocupa em explicar, em entrar em detalhes os conceitos, não é? Ele considera que esta leitura aqui já basta. Augusto Comte considera, só um instantinho. Só um instantinho. A transmissão no YouTube parou aqui, então eles decidiram cortar a transmissão, então tem que retomar aqui. Então eu estou recomeçando aqui as duas partes da transmissão. Só um instantinho. Pronto, retomamos aqui a transmissão no YouTube. Enfim, nós estávamos comentando, né, que o apelo aos conservadores tem uma densidade muito grande, né? Augusto Comte, em poucas frases, em poucas palavras, ele resume inúmeras, múltiplas concepções filosóficas, históricas, morais, políticas, científicas, artísticas. Essa densidade, essa impressionante densidade filosófica, torna um pouco difícil aqui a leitura. Ler é muito fácil, né? Mas explicar cada uma delas, às vezes, é um pouco demorado, né? A gente tem que fazer aqui referência a muitas observações, a muitos conceitos. Então, que Augusto Comte está, enfim, retomando aqui, voltando aqui à leitura comentada, Augusto Comte está comentando que a noção de humanidade, em termos políticos, a noção de humanidade, ela oferece ao mesmo tempo a consagração e a regulação de poderes empíricos. A noção de humanidade permite ao mesmo tempo legitimar a ação dos líderes políticos e industriais. Isso é do interesse desses líderes, né, a consagração, a legitimação, e do ponto de vista da sociedade e do povo, da população em geral, de todos aqueles que não são os líderes, não é? A noção de humanidade oferece a regulação, oferece os parâmetros para a atuação correta, adequada, socialmente responsável desses poderes empíricos, poderes políticos e industriais, né, que Augusto Comte indica ali que são tanto públicos quanto privados, não é? E é importante nós indicarmos que, no que se refere aí ao que nós estamos falando aqui de líderes políticos e industriais, as necessidades desses poderes são tanto de consagração, legitimação, quanto de regulação.
Essas duas necessidades são conexas, né? Estão estreitamente ligadas, e as duas têm que ser consideradas sempre, não é? Com frequência nós criticamos os políticos e os capitalistas por causa da irresponsabilidade, da estupidez desses líderes todos. Então nós geralmente criticamos aí a sua falta de regulação. E é necessário criticar a falta de regulação, os desvios, os problemas da atuação deles. Entretanto, é necessário nós termos clareza de que eles também precisam da sua legitimação. A regulação da atividade desses líderes, a regulação só é possível após a sua legitimação. Se eles não são legítimos, como é que eles vão ser regulados? Não é? Isso parece evidente, mas não é. Em particular, nas disputas políticas, no dia a dia, nas críticas públicas, essa vinculação íntima entre legitimação e regulação, essa vinculação, o vínculo entre esses dois aspectos não parece tão evidente. Não é? Muitos críticos do positivismo, críticos de má fé, em particular críticos de esquerda, dizem que o positivismo fala apenas na legitimação, apenas na consagração, fingindo que Augusto Comte não se preocupa pesadamente com a regulação. E lembrando que a legitimação depende também da sua regulação. O bom uso desses poderes justifica e legitima a própria existência desses poderes. Não é? Bem, enquanto a esquerda critica o positivismo, fingindo que o positivismo está preocupado apenas com a consagração dos poderes, não é? A direita preocupa-se inversamente apenas com a legitimação, sem se preocupar com a regulação. Seja a direita tradicionalista, seja a direita liberal. Não é? Nós precisamos dos dois aspectos. Somente assim nós temos ordem e progresso. Ordem e progresso e ordem e progresso. Não é? Nós precisamos dos dois aspectos unidos estreitamente, necessariamente. Bem, essa vinculação íntima entre os dois aspectos só acontece a partir, graças com o princípio, com a noção de humanidade. Bem, continuando aqui a leitura. Não se pode apreciar suficientemente esse serviço se não formando uma ideia exata da extensão e da gravidade das devastações desenvolvidas pelo Estado revolucionário, não é? Pelo espírito revolucionário, mesmo nas almas que se acreditam mais bem preservadas dessas devastações do espírito revolucionário. Até a Idade Média, a continuidade geral, né, a continuidade histórica em grandes termos, né, havia o desenvolvimento humano, não é, foi seguindo, aí nós chegamos à Idade Média. Até nós chegarmos ali à Idade Média, a continuidade geral nunca tinha sido desconhecida de maneira radical, de maneira profunda. Ainda que o fetichismo fosse o único a instituir provisoriamente uma religião verdadeiramente universal, por ser comum a todos os povos na primeira infância de todos eles, de todos os povos. Mas, sucedendo ao regime inicial, sucedendo à teocracia, sucedendo ao fetichismo, a teocracia tinha consagrado profundamente o fetichismo. Então, a teocracia
apareceu, surgiu, desenvolveu-se depois do fetichismo, e mesmo surgindo depois do fetichismo, a teocracia respeitou profundamente o fetichismo, mediante uma verdadeira incorporação. Não é? Então a teocracia respeitou e consagrou o fetichismo por meio da incorporação na teocracia de muitos elementos do fetichismo. E essa incorporação foi fundada sobre os antecedentes astrolátricos da teocracia. No Ocidente, a evolução própria ao Ocidente, não é? O modo social da teologia progressiva acabou se conciliando essencialmente com o seu modo intelectual. Embora o modo intelectual devia preceder a teologia social. Bem, na evolução própria ao Ocidente, né, Augusto Conte está considerando aí a chamada tríplice transição ocidental. O que é a tríplice transição ocidental? Então Augusto Conte falou ali, primeiro, do fetichismo, aí teve a teocracia. Com o fim da teocracia, na verdade no Ocidente não foi o fim, foi o combate à teocracia, nós passamos aí nós entramos aí na tríplice transição ocidental, que é a transição que começa com a Grécia, passa por Roma e vai para a Idade Média. A Grécia tem uma teologia progressiva, de caráter intelectual. É uma teologia progressiva, progressista, intelectual. Roma absorveu os resultados da Grécia, não é, num politeísmo, numa teocracia, não é numa teologia, desculpem, eu falei teocracia. Roma, numa teologia progressiva de caráter social, absorveu os resultados gregos, não é? Então é isso que Augusto Conte está indicando. Nós tivemos na transição do Ocidente, própria ao Ocidente, nós tivemos aí os resultados intelectuais da Grécia absorvidos pela ação social de Roma, não é? Absorvidos e difundidos, disseminados pela atuação de Roma. Bem, tríplice transição ocidental: Grécia, Roma e Idade Média. Enquanto a Grécia desenvolveu a inteligência e Roma desenvolveu a atividade prática, a Idade Média desenvolveu os sentimentos. Bem, continua ali Augusto Conte. Mas quando o modo afetivo prevaleceu suficientemente sobre os outros dois, não é? Então quando, na Idade Média nós tivemos o desenvolvimento da afetividade sobre os outros dois aspectos, o intelectual da Grécia e o prático de Roma, quando o modo afetivo prevaleceu sobre os outros dois, a continuidade histórica ficou diretamente comprometida por causa da atitude radicalmente hostil do catolicismo para com todos os estados anteriores, sem excetuar aqueles estados de onde devia especialmente resultar sua própria elaboração. Então, no Ocidente, nós tivemos a continuidade do fetichismo para a teocracia, para a Grécia e para Roma, chegando ali na Idade Média. Na Idade Média, nós temos o rompimento da continuidade histórica, porque o catolicismo rejeita todos os seus antecedentes, incluindo os antecedentes do próprio, os antecedentes que resultaram, que criaram o catolicismo, não é? Que são o judaísmo por um lado, a filosofia grega por outro e a própria Roma, não é? Sob semelhante desvio que o islamismo tentou reparar em vão, não é? Sob semelhante desvio, o instinto prático tornou-se o único órgão de uma tradição que nunca pôde ser inteiramente suspensa. Então, o rompimento histórico produzido pelo catolicismo, não é? O Islã tentou reparar.
Não conseguiu, não é? A única forma de mais ou menos dar continuidade histórica, de retomar o espírito histórico, foi um instinto prático, não é? A razão teórica, a filosofia, o pensamento, não é? A razão teórica foi cada vez mais arrastada, levada, não é? A quebrar o jugo do passado, a romper o passado com o passado. Em seguida, né? Primeiro em relação à Idade Média, quando o protestantismo surgiu, e depois relativamente ao conjunto dos antepassados, quando os ocidentais do centro, né, da França, investidos da iniciativa regeneradora, foram entregues ao deísmo. Então, o rompimento com o passado, com a continuidade histórica, foi estabelecido pelo catolicismo e a partir daí seguiu adiante, não é? Enquanto o catolicismo rompeu, rejeitou seus antepassados, o protestantismo rompeu, rejeitou o catolicismo e o deísmo rejeitou todos eles em bloco, não é? Então nós temos aí sucessivamente cada vez mais rompimentos com o passado. Em virtude dessa série de alterações, a transmissão social, a continuidade, sofreu tais golpes, sobretudo no povo encarregado da solução universal, né, sobretudo na França, não é? Então, a transmissão social sofreu tais golpes que nenhum partido, nenhum grupo pode invocar a autoridade de alguns séculos. Não é? Ninguém tem nenhuma legitimidade histórica verdadeira. Ninguém pode se referir ao conjunto da história. No mais das vezes, não podemos remontar além da explosão francesa. Escrevendo em 1855, Augusto Comte observa que os vários grupos, os vários partidos políticos, os vários partidos sociais, o mais às vezes não podem ir muito além, muito atrás, até a Revolução Francesa, até 60 anos antes. Porque a cadeia dos tempos, né, a continuidade histórica se achava na França, né, na Europa e no Ocidente. A cadeia dos tempos se acha aí tão quebrada no campo conservador como entre os revolucionários, sendo que os retrógrados são os únicos que oferecem uma vã aparência de continuidade, não é? Então, a noção de continuidade histórica era tão frágil e tão superficial e tão ilusória entre os conservadores quanto entre os revolucionários. E aí os retrógrados, né, os conservadores, seriam apenas aqueles que davam uma certa aparência de continuidade, mas é uma certa aparência. Augusto Comte usa a palavra vã. Continua ali Augusto Comte. Ao passo que o esgotamento do princípio divino, né, o esgotamento da noção de Deus, de divindade, à medida que deixou de surgir e desenvolver a anarquia, não é? Enquanto, bem, como eu comentei antes, né, Augusto Comte escreveu o livro para ser lido em silêncio e solitariamente, né, cada um sozinho lendo o livro, né? Mas estamos lendo aqui em público, em voz alta, né? Então, a frase aqui é uma frase que tem que ser lida sozinho, né? Tem que ser lido o livro, né? É por isso que eu estou com dificuldade aqui para ler, para comentar. À medida que surgiu... Desculpe-me. É que a frase aqui de Augusto Comte, para ser lida, tem que ser reformulada mesmo, não é? Para ser lida em voz alta, né? O esgotamento do princípio divino, né? O esgotamento da noção de Deus, não é? Na medida em que
deixou surgir e desenvolver a anarquia, o esgotamento, né, do princípio da ideia de Deus, não é, na medida em que deixou surgir e desenvolver a anarquia, esse esgotamento é geralmente sentido, né, sentido por todos, né? Em contraposição, o princípio humano, o princípio do ser humano, a afirmação do ser humano, não pode fornecer uma proteção suficiente para o ser humano contra a ruptura histórica e assim por diante, senão a partir da sistematização realizada pelo positivismo. Então, nós temos, por um lado, nós temos aí a noção de Deus que se esgotou e por causa desse esgotamento houve a difusão da anarquia. Bem, a própria noção teológica, o próprio princípio teológico produziu a anarquia. Não foi somente o esgotamento das concepções teológicas, mas as próprias concepções teológicas produziram a anarquia. Então nós temos aí a teologia, de toda maneira, resultando e produzindo a anarquia. Bem, se o princípio teológico já está exausto, ele tem que ser substituído necessariamente pelo princípio humano. Mas para que o princípio humano, o princípio da humanidade, se afirme, para que ele tenha efetividade, para que ele sirva de verdade na prática, o princípio humano só pode ser aplicado se for nos termos propostos pelo positivismo. E não é porque é o positivismo. É porque o princípio humano tem que ter propriedades filosóficas, propriedades morais, propriedades práticas, propriedades artísticas, de tal maneira, organizadas de tal maneira, e essas propriedades organizadas dessa maneira específica só foram organizadas dessa maneira específica pelo positivismo. Nenhuma outra filosofia, nenhuma outra religião organizou o que Augusto Comte chama aqui de princípio humano de tal maneira que seja satisfatório, que seja adequado, que seja útil, que sirva de verdade para substituir o que Augusto Comte chama de princípio teológico. Não é? Então, a única possibilidade de superar o princípio teológico, a única maneira de superar a anarquia resultante do princípio teológico é por meio do princípio humano. E a única maneira de conseguir essa ultrapassagem é por meio da elaboração positivista. Só o positivismo elaborou o princípio, que Augusto Comte chama de princípio humano, de tal maneira que consiga fazer essa ultrapassagem, essa substituição. Só o positivismo. Marxismo, feminismo, pós-modernismo, a filosofia do Sartre e do Kierkegaard, lá, enfim, Nietzsche, enfim, agora os nomes das escolas estão me fugindo, mas enfim, nenhuma outra escola elaborou princípios para afirmar o princípio humano em substituição de maneira coerente, profunda, real, substituição do princípio teológico. Não é? Esta garantia, não é? Esta garantia não é a substituição do princípio teológico pelo princípio positivo, pelo princípio humano, conforme elaborado pelo positivismo, necessariamente como elaborado pelo positivismo. Essa garantia tornou-se já tão necessária a propriedade como a autoridade. E tanto a propriedade como a autoridade estão expostas de maneira semelhante ao conjunto das tendências subversivas, contra as quais só a noção de humanidade pode reparar a impotência de Deus. Ah, mas o positivismo aqui está falando a favor da propriedade e da autoridade, do capital e do Estado. Está mesmo. O Hernani e o David ali lembraram existencialismo, né? Que eu estava tentando me lembrar do nome, né, das filosofias do Sartre, do Kierkegaard.
às vezes até um pouco do Nietzsche, embora Nietzsche seja outra história, é existencialismo. Obrigado aos dois. Obrigado aos dois. É tanta palavra, tanto nome, tanto conceito que de improviso às vezes a gente se esquece dos nomes, né? Enfim, continuando aqui o comentário. Augusto Conte está dizendo aqui que é necessário proteger e garantir a propriedade e a autoridade. É o capital e o Estado. Augusto Conte é de direita. Bem, Augusto Conte está escrevendo para líderes políticos e para líderes industriais. Claro que os líderes políticos e industriais estão primariamente, acima de tudo, preocupados com o capital e com o Estado. É claro, Augusto Conte está dirigindo para eles. Augusto Conte não está se apresentando aqui como um defensor de direita do capital e do Estado contra os trabalhadores, não é, pela exploração. Quem entende dessa maneira está falando bobagem. E eu não estou insistindo nisso para ser contra a esquerda. É porque a esquerda, com muita frequência, falou isso, falou e fala isso. E falar isso dessa maneira é não entender o argumento de Augusto Conte. É não entender a exposição feita aqui no apelo aos conservadores. É por isso que no início aqui da exposição, antes da exposição de hoje, como em todas as leituras comentadas do apelo aos conservadores, eu repito este comentário. O apelo aos conservadores é um manifesto político dirigido aos líderes políticos e industriais. Augusto Conte está escrevendo e apresentando o argumento de maneira a convencer as pessoas a quem ele está se dirigindo. Ele não está sendo mentiroso nem hipócrita, mas ele tem que usar os argumentos adequados de modo a sensibilizar as pessoas a quem o documento foi escrito. Como os líderes políticos e industriais estão preocupados, sim, com a propriedade e com a autoridade, é claro que Augusto Conte está preocupado aqui em tratar deles. Disso não se segue que Augusto Conte seja contra o povo, a favor da exploração, a favor da violência, a favor da paz de cemitério, contra a justiça social, etc, 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 etc. E todos esses argumentos de má-fé mobilizados contra Augusto Conte. Enfim. Continuando aqui. Destinada a regular as forças quaisquer, a religião positiva se vê primeiro obrigada a consolidar antes essas forças. Então, de novo, vejam só o que nós falamos antes, que Augusto Conte aqui reafirma. Destinada a regular as forças humanas, a religião positiva se vê obrigada antes a consolidar essas forças. Mas a religião humana, o positivismo, não consagra senão disciplinando. Então nós temos que regular. Para regular, antes a gente tem que consagrar, tem que legitimar. Bem, a legitimação se dá por meio da disciplina, da regulação. Então a regulação é um passo necessário para a afirmação, para a consolidação ou para a legitimação. De modo a não deixar nenhum pretexto aos sofismas anárquicos. Então, de novo, a religião positiva é destinada a regular as forças. Mas antes de regular é necessário consolidar essas forças. Por outro lado, a consagração se dá por meio do disciplinamento, por meio da regulação. Então, as forças para atuarem têm que existir, mas elas existem para atuarem. E para atuarem, elas têm que atuar de verdade, elas têm que ser reguladas, elas têm que seguir princípios, elas têm que ter destinação social.
Então, de novo, quando Augusto Comte aqui afirma a existência, a necessidade da existência da autoridade e da propriedade, vamos lá, do capital e do Estado, não é para justificar a exploração ou a paz de cemitério, é para que o capital e o Estado sirvam de verdade à sociedade, tenham uma destinação social de verdade. Tem gente que não apenas quer reclamar de Augusto Comte, porque Augusto Comte fala de autoridade e propriedade, como ainda ficam dizendo que Augusto Comte é a favor da regulação, da disciplina. Então é disciplina, então a disciplina é a disciplina autoritária. Não é? É o que Augusto Comte chama aqui de sofismas anárquicos. É gente que quer reclamar, falar mal, gente de má fé. Gente que supostamente conhece Augusto Comte e fica repetindo essa lenga-lenga. Não é? Enfim, vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante. O império da religião positiva sobre o presente, né, sobre o momento atual, só pode resultar de uma plena justiça para o conjunto do passado. E a plena justiça para o conjunto do passado, né, a justiça em relação ao passado, não comportava nenhuma glorificação, nem nenhuma explicação, até que o futuro tivesse sido deduzido do passado. Então, o positivismo faz justiça ao presente. O positivismo só pode atuar sobre o presente entendendo que o futuro é deduzido do passado. Como o futuro é deduzido do passado, nós entendemos de verdade a nossa atuação no presente. Então, a regulação política atual tem que ser feita sempre com vistas ao futuro. Mas a gente só pode entender o futuro a partir do entendimento do passado. E claro, a gente só pode entender o passado se a gente respeitar o passado. Então as noções de continuidade histórica, respeito ao passado, continuidade histórica incluindo também o futuro, tudo isso está vinculado e tem uma consequência prática muito clara, que é a regulação do presente, a regulação política das nossas atividades hoje. Esse privilégio se acha sobretudo caracterizado pela aptidão necessária do princípio positivista para consagrar, para valorizar todas as crenças anteriores, consideradas, entendidas como instituições espontâneas que o instinto do grande ser, né, que o instinto da humanidade, fez sucessivamente surgir para guiar a sua incomparável preparação. Então, o positivismo, a religião da humanidade, consagra, respeita, valoriza todas as crenças anteriores, e todas as crenças anteriores são anteriores, não é? Pertencem cada vez mais ao passado, mas enfim, todas as crenças anteriores são respeitadas e valorizadas como instituições que a humanidade, né, desenvolveu sucessivamente ao longo do tempo para que a humanidade se desenvolvesse e se preparasse. Por mais difícil que se julgue hoje aceitar-se o conjunto da sucessão humana, né, o conjunto da história e das várias fases da história, esse dever constitui a obrigação universal de uma religião que, privada de qualquer revelação, só pode dominar o futuro absorvendo todos os programas do passado, de modo a fazer todos esses programas do passado convergirem para o futuro. Ufa! Falamos bastante. Então,
Para concluir, né, para terminarmos a leitura comentada de hoje, então Augusto Comte apresenta nesses poucos parágrafos o conjunto, né, da política positiva, e indica como a noção de continuidade humana, de valorização da continuidade humana, do entendimento sociológico verdadeiro da continuidade humana e das várias fases do ser humano, implica, e o respeito às várias fases anteriores, não é? Tudo isso implica e está vinculado na noção de humanidade, e como a noção de humanidade, portanto, é a única capaz de regular e disciplinar não apenas o capital, o Estado, mas a política, a vida prática, a existência humana hoje, não é? Considerando o futuro, a partir do passado, nós regulamos a nossa atuação hoje. O último comentário que eu quero fazer é que a noção de continuidade humana, não é? E a noção de continuidade humana como tendo várias fases que vão se desenvolvendo ao longo do tempo, essa noção de continuidade humana não foi rejeitada apenas pela metafísica e pelas várias teologias, né? Pelo catolicismo, pelo protestantismo, pelo deísmo, e pela metafísica pura e simples. A noção de continuidade humana é rejeitada também pela antropologia e por escolas da história, que afirmam que não existe humanidade, não existem fases históricas, existem apenas sociedades e culturas que vivem no planeta Terra ao mesmo tempo, ou que vão se sucedendo ao longo do tempo. A antropologia fala isso, e várias escolas históricas, historiográficas, especialmente alemãs, afirmam isso. Não existe continuidade humana, existe apenas um bando de gente que vive, ou ao mesmo tempo no planeta Terra, ou que vivem uns após os outros ao longo do tempo. Então é uma concepção irracional, imoral. É imoral porque é irracional, e é irracional porque é imoral. Não faz sentido a existência humana. O ser humano simplesmente está aí se acotovelando milênios após milênios. Essa concepção não tem resultados positivos, não tem resultados bons. Não é? A antropologia faz isso, a crítica ao evolucionismo na antropologia, a escola culturalista do Franz Boas, né, que era alemão, mas trabalhou nos Estados Unidos, não é? A antropologia culturalista do Franz Boas, a crítica evolucionista na antropologia, as concepções muito contextualistas da história também, tudo isso resulta em que a história humana se torna irracional. É só um bando de gente literalmente se acotovelando, se matando o tempo inteiro. Não há desenvolvimento, não há progresso, não há continuidade histórica. A história humana para eles, é simplesmente uma coisa irracional, que o tempo vai passando e a irracionalidade continua. Bem, isso não faz sentido e é inaceitável. Evidentemente, com essa irracionalidade e essa imoralidade, daí não resulta nada de bom, nada de útil, não é? Vladimir Putin, quando invadiu de novo a Ucrânia 3 anos atrás, concordaria totalmente, não é? Não existe desenvolvimento, existem apenas povos que querem se matar. Não é? O governo israelense atualmente promovendo um genocídio dos palestinos concorda com isso. Não é? Donald Trump querendo acabar com a Aliança Atlântica e querendo promover um isolacionismo agressivo, também concorda. Não dá. Enfim, então paramos aqui por hoje, continuaremos na semana que vem, não é? A leitura comentada aqui do apelo aos conservadores. Ufa!
Ufa! Falamos bastante hoje. Vamos então brevemente aqui para as nossas exortações finais, não é? Vamos brevemente para as nossas exortações finais. A primeira delas, como nós brevemente, né? A primeira delas é sejamos altruístas. Só um instantinho aqui. Eu pensei. Estava tentando pôr o grafite aqui o grafite na lapiseira. Eu deixo para depois isso. Enfim, sejamos altruístas, né? Como nós comentamos, sejamos, eu incluído, é o tipo de coisa que nós sempre temos que afirmar e reafirmar constantemente. O egoísmo e o altruísmo não são contrários, não é? Todos os aspectos da nossa vida, sentimentos, pensamentos, ações práticas podem e devem ser orientados e orientadas pelo altruísmo, não é? Egoísmo e altruísmo não são incompatíveis. Na verdade, a felicidade individual, a satisfação das nossas vontades pessoais só acontece de verdade, só resulta em felicidade se essas necessidades individuais forem orientadas, forem controladas, forem atenuadas, não é? Pelo altruísmo, não é? Orientar nossas vidas, nossas atividades, nossos sentimentos, nossos pensamentos pelo altruísmo garante, então, ao mesmo tempo, a felicidade individual e o bem-estar público. Em segundo lugar, façamos orações, e façamos, eu incluído. A oração positiva é um exercício ativo de meditação. Não é? Para nós fazermos aí a oração positiva, a gente tem que parar, respirar profundamente, não é? E é não apenas um exercício ativo de meditação, mas é um exercício ativo de gratidão, em que nós nos lembramos de todos aqueles e tudo aquilo que nós devemos aos demais, e nós nos lembramos de todos aqueles a quem nós devemos as coisas. E a gente deve tudo aos demais. Afeto, sentimento, dinheiro, trabalho, puxão de orelha, exemplos bons, exemplos ruins, oportunidades, amizades, tristezas, alegrias, etc, etc. Na oração positiva nós nos lembramos de todas essas pessoas, de tudo isso que a gente recebeu, a gente recebe tudo dos demais, e aí nós agradecemos. Tudo aquilo que a gente recebeu de maneira objetiva, de maneira subjetiva, a gente devolve subjetivamente. É um exercício de gratidão. Nós reconhecemos que nós somos imperfeitos, que nós precisamos dos demais, que nós precisamos, então, limitar nossas ambições pessoais, que nós temos que fazer sempre um esforço ativo, consciente, em prol do aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento sempre depende dos demais. Então, é um exercício de pureza e de ternura, de controle e limitação do egoísmo, e é um estímulo do altruísmo. Então, façamos as orações. Augusto Conte recomendava 3 orações todos os dias. Ao acordarmos, antes de dormir, não, antes de deitar, e uma pausa no meio do dia. Não é? São momentos em que a gente se recalibra, não é? A gente para e recalibra o altruísmo, né, para as nossas atividades cotidianas. Bem, somos uma igreja positivista virtual, mas uma igreja, e realizamos os nossos sacramentos. Os sacramentos são aqueles momentos importantes na vida de todos nós, que são importantes para as pessoas e importantes para a sociedade, para a coletividade. Não é? São momentos, então, que têm que ser celebrados, valorizados publicamente. Augusto Conte indica 9 sacramentos, não é, que marcam os grandes momentos das nossas vidas. Temos aí a apresentação, quando uma criança nasce, é apresentada à humanidade, mas não precisa ser só uma criança que é recém-nascida, pode ser uma pessoa que é adotada, e nós podemos adotar adultos, não é? Nós temos aí o casamento, é o mais importante sacramento. Nós temos o sacramento do retiro, que é a aposentadoria. Temos o sacramento da transformação, que é quando a pessoa morre.
não é? Temos aí o sacramento da incorporação, 7 anos após a morte, após a transformação, o sacerdócio avalia, aprecia a vida da pessoa e decide se ela merece ou não ser incorporada à humanidade. Então, são 9 sacramentos. Quem tiver interesse nos sacramentos, entre em contato conosco nos nossos canais, no Instagram, no Facebook, no YouTube ou no nosso e-mail. Né? Nosso e-mail é apostoladopositivista@gmail.com. Bem, nossas atividades são muitas, há muita coisa para fazer, há sempre cada vez mais coisas para fazer e precisamos sim da colaboração de todos, não é? As mais diferentes colaborações, fazendo imagens, fazendo ilustrações, fazendo gravuras no ChatGPT, por exemplo, fazendo traduções, compartilhando nossas atividades, compartilhando publicações, fazendo traduções de novo, produzindo textos, não é? Participando, fazendo prédicas, não é? As mais diferentes colaborações são necessárias e são sempre bem-vindas. São sempre bem-vindas. Nós precisamos ativamente da colaboração de todos. E não é necessário ser positivista para colaborar. Basta ser simpático, não é? Ter boa vontade e querer colaborar conosco. Bem, uma colaboração em particular que realmente é necessária, né, para a gente manter e melhorar e desenvolver os nossos canais é a contribuição financeira. Para isso a gente tem o Pix da Positividade, e a nossa chave Pix é o nosso e-mail, é bem simples, é o apostoladopositivista@gmail.com. Ufa! Então, falamos bastante hoje, foi uma prédica interessante, né? Tivemos muita participação, muita colaboração. Infelizmente o YouTube resolveu pifar, parar ali na metade, não é? Felizmente, algumas pessoas que estavam ali assistindo no YouTube voltaram a assistir, outros migraram, né, do YouTube para o Facebook. Então, vamos resolvendo aqui aos poucos as coisas, né? Amanhã, antes de concluir, tem que lembrar, amanhã teremos exclusivamente no YouTube, no nosso canal do YouTube, a live AOP, não é, com o professor doutor Walter Duarte Ferreira Filho, que vai apresentar, vai fazer a apresentação intitulada Economia, obstáculos epistemológicos, a partir das 19 horas, exclusivamente no YouTube. Não é? Amanhã, a partir das 19 horas. Ufa! Vamos então aqui concluir, né? Vamos para o final da nossa prédica, fazendo aqui a invocação final. Não é? Então, vamos lá. Ergamos os nossos corações à humanidade e testemunhemos-lhe o reconhecimento de que nos sentimos repletos pelas reflexões que acabamos de compartilhar. Que essas reflexões frutifiquem em nossas almas e que, ao deixarmos esta prédica, levemos a resolução de dedicar todos os nossos esforços a auxiliar em nós e nos outros a vitória contínua do altruísmo sobre o egoísmo. Rendamos graças especiais ao nosso mestre Augusto Conte e à sua imaculada inspiradora Clotilde Devaux, aos quais devemos a sistematização da humanidade e da sua sublime doutrina. Que a tua palavra de vida, ó santa humanidade, seja não somente bem aceita e compreendida, mas antes de tudo aplicada com zelo a todos os atos da nossa vida privada e pública. Assim seja. Em nome da humanidade, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. A todas e a todos uma boa noite e até amanhã. Até logo!